estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Efésios capítulo 6, por favor. O tema de hoje é o poder de sua força, né? O poder da sua força. Capítulo 6, é o versículo 10. Diz finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes você se pergunta, mas se já estou completo, pastor, para que me fortalecer se a mim não me falta nada? Aquele que se une ao Senhor, um só Espírito é com Ele. Mas o termo aqui diz, fortalecei-vos no Senhor, que é uma maneira de valorizar nossa relação com Ele. O que Deus fez por nós, recordar todas essas coisas maravilhosas. Mas quando diz fortalecei-vos, e no poder da sua força está indicando qual é a força do Senhor, o Evangelho, a palavra escrita. Então, para eu poder me fortalecer no poder da sua força, que é a sua palavra, eu preciso fazer algo, e o que é? Confessar a palavra. Eu penso que a segurança que essa graça produz quando alguém vem de religiões, ou quando vem do sistema, quando vem de uma fadiga de obras, de fazer trocas, jejuar, sacrificar, andar de joelhos por muito tempo, realizar sacrifícios, certo? Mas esses sacrifícios não contam aqui. Aqui há outro sacrifício que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não apenas que confessam o seu nome, mas que confessam a sua palavra. E então essa segurança que essa graça produz é tão relaxante, é tão relaxante que tende a tornar o crente descuidado quanto a sua confissão. É que está tão completo e está tão maravilhoso, que por algum momento tende a esquecer a confissão da palavra. E descansando na segurança que essa graça produz, quem pode te separar do amor do Senhor? Ninguém. Sua salvação está garantida, não queremos apenas que você seja salvo, mas que entre no sacerdócio e reinado. Sacerdócio e reinado, que é a prática que te leva a uma confissão do que Deus quer fazer conosco, que é começarmos a abrir nossa boca, para começar a dizer, Pai, eu coloco tudo na confissão. É preciso colocar tudo o que você pensou e precisa. Tem aí que colocar tudo o que você puder. Como se você estivesse se mudando, não quer que nada da sua casa fique, e coloca em um vagão tudo, a louça, coloca tudo o que puder lá, até as plantas. Você precisa incluir tudo que implica teu sacerdócio, tudo que implica a sua pessoa, tudo que implica a sua segurança, tudo que envolve o que te interessa, tudo que envolve o seu dinheiro, sua personalidade, sua saúde, sua prosperidade, tudo que implica isso, que surja uma realização como pessoa, que você se sinta realizado como mulher, como homem, porque isso é um pacto muito bonito, isso é um chamado, bem diz que você foi chamado com um chamamento santo, não conforme suas obras, mas segundo Deus, com aquela graça que te foi dada antes dos tempos dos séculos. Com toda oração, súplica, vigiando nisso, com diligência, intercedendo por tudo. Pastor, eu fiz isso no mês passado, é preciso fazer isso diariamente. Sabe por que isso? Porque há alguém que diariamente se opõe a isso, que são os desejos da sua carne. Hello!
Olha o que Gálatas diz. Vamos a Gálatas rapidinho. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Veja a declaração do que diz o perito arquiteto aí, o fundamento. Bom, o versículo 16 diz, vamos começar pelo 16. Anote esses versículos para que grave, que memorize. Eu te garanto que isso funciona. Garanto que se você fizer o que estou lhe dizendo hoje, você se ajudará em qualquer situação da sua vida. Hello, quantos acreditam nisso? Os anjos estão atentos para dizer, veja, esse homem está confessando a palavra do meu poder, minha força é o Evangelho. E ele está confessando, essa é minha força, não a sua força, mas a força do Senhor em sua boca. Deus ele tem que fazer, porque essa é a garantia que Ele te dá, que vai trabalhar a seu favor. Olhe o que diz o versículo 16. Digo, portanto, ande no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o quê? O desejo de quê? E a carne tem desejos, parece que a carne é uma entidade. É como uma víbora viva. É como uma serpente que tem vida, você sabe? Ela vai para frente e não para trás. Eu preciso fazer com que esse homem não ande no Espírito. Para mim é um insulto que ele herde promessas. Eu tenho que incomodá-lo, deixá-lo doente, fazer com que ele tropece e vá por outro lado. Meu desejo é que ele se dê mal. Porque quando Deus fez a obra na cruz, Ele fez provisão para o seu espírito e o aperfeiçoou, mas você sabe que o discípulo não é melhor que seu mestre. Hello? Ele teve que lutar com o corpo aqui por 33 anos. Então diz, deixe que ele também tente. Vamos deixar esse corpo cheio de desejos enganosos para fortalecer o sacerdócio. Afinal, que importa se eu deixar um corpo que não se submete à minha lei, se eu também deixo o poder da minha força, que é minha palavra, para que ative esse sacerdócio? Eles precisam fazer algo, dar fruto de lábios, é fácil. Não peço que jejuem, que se ajoelhem, que se prostrem, não peço que façam vigílias ou que se vistam formalmente, não estou pedindo nada impossível. O que digo é que o poder da minha força está em sua boca e que se disciplinem para falar minha palavra. No Antigo Testamento há um exemplo. Lembra de Moisés? Essa sombra, diz ele, olha esta palavra que hoje te digo, vão colocá-la nas vergas das tuas portas, vão colocá-la nas paredes onde quer que esteja, onde quer que seja, na frente inclusive. Imagine, como se você estivesse aqui com 3S e um sacerdócio, e com remendos estou abençoado. Agora preste atenção, não nos umbrais, não é na testa, é na sua boca. Às vezes, muitas vitórias se perdem. Eu sofri os efeitos de abandonar minha confissão. Você não vê que este pacto tem tantas coisas maravilhosas, que às vezes você se dedica a uma área e abandona outra. E às vezes você se distrai com a sabedoria e abandona esta aqui. E às vezes você se distrai com algo que gosta e acaba se afastando. E isso é um pacto que requer diligência em tudo. Veja, em todo tempo, com toda oração. Não é com alguma, é com toda oração. É preciso proteger aqui, eu preciso estar cercado de toda provisão, toda oração a meu favor, a favor do meu lar. Não pode dormir. Por isso Paulo disse aos Efésios, vejam abençoados, acordem vocês que dormem e Cristo os iluminará, serão salvos. Mas estavam dormindo, uma igreja sonolenta, não pode dormir. Falando a palavra em todo momento, não é meditando, é falando. Digo que é assim, não recebo isso. Digo, a palavra diz. Veja o que diz aí, diz porque o desejo da carne é contra quem? E assim ficou? Não, diz que o desejo do Espírito é contra a carne. E estes plural,
Há quem diga que somos apenas uma coisa. Não, não. Estes, carne e espírito. E este se opõe em quê? Para que se opõe? Para quê? Ele se opõe? O que significa ele se opõe? Vai lá, não, deixa comigo. Não, deixe comigo, não, deixe comigo. Não, eu vou. Hello. É como uma guerra lá. É isso que eu quero. Não, não. Hello. Hã? Os dois querem dirigir o carro e dizem, não, 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 eu vou dirigir, não, deixa comigo. E estes se opõem um ao outro. Veja o que diz aqui, de modo que você não faz o que deseja. Pastor, e quem ganha? Depende de quem você está alimentando. Hello. Eu me lembro de uma dessas anedotas do sistema, que eu usava muito, mas que aqui cabe, certo? Aqui não fica tão mal. É sobre um anciãozinho que estava dando conselhos a um jovem crente, e o jovem crente recém-convertido tinha muitas perguntas, dizia, e como é a vida espiritual? E o velhinho olhava para ele e disse, pois bem, é muito interessante. Mas vovô, você tem muitos anos, quantos anos você tem no Senhor? Ah, muitos, mais de 60 anos estudando este livro. E então, mas você tem tentações, certo? Oh, sim, muitas. E agora que sou idoso, mais ainda, porque a carne envelhece em maldade e o espírito se rejuvenesce. Mas é preciso alimentá-lo. E então o muchacho falou, mas me conte. E ele respondeu, bem, isso é uma luta diária. Esses são dois cachorrinhos, são monstrinhos. Um se chama cachorrinho preto e um cachorrinho branco, por exemplo. E então aqueles dois cachorrinhos estão sempre brigando, eles se levantam todos os dias na natureza deles. Já estão acostumados com o fato de se levantarem para brigar todos os dias. E vovô, quem ganha? Bem, depende de quem eu dê comida. Imagine, você passa o dia assistindo novelas, assistindo notícias, comendo comida, olhando, vendo dificuldades, metido na fábrica, metido no escritório, vendo pessoas repugnantes. E então, quando chega a quarta-feira, você diz, vou ou não? Está chovendo, então espero até domingo e chega domingo. Você se senta lá atrás, mas alguém se senta ao seu lado para conversar. Ei! Espera, estou ouvindo. Sim, mas veja. E então você sai sem comer. E o cachorrinho preto vencendo a batalha? Olha, ei, eu quem conduzi ganhei. Por isso Jesus Cristo, em seus dias de carne, disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então isso é uma tendência normal, que a carne mesmo morta, está separada do seu espírito, mas vive com você, a menos que você morra e se livre dele. Caso você queira morrer, se você quiser, mas eu não quero morrer ainda. Então eu preciso continuar a luta com esse monstrinho que trago comigo. E às vezes ele adormece e diz, estou dormindo, não se preocupe. Mas às vezes se levanta fortemente em diferentes áreas da sua vida, dependendo de onde estão as suas dificuldades e as suas contaminações. Porque lembre-se de que você vem de um lar onde te contaminaram com certas debilidades, certas facetas da sua vida, em ódio, em rancor, em brigas, em vícios, você sabe. Nossas vidas são formadas por uma sociedade doente. Por isso, às vezes, você vê pessoas que não têm problemas com isso, mas têm com isso. E então a personalidade é agressiva. E então precisa lidar com essa área. Enquanto você lida com outras diferentes. A ideia é que você se conheça e que sua confissão faça diferença no estilo que você vive sua vida. Adornando a doutrina do nosso Senhor em nossas vidas, por amor a Ele, quantos amam a Jesus Cristo? O apóstolo Paulo disse, se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Ao Senhor Jesus Cristo devemos amá-lo. Ele merece esse amor. Nós somos seus filhos, seus escolhidos, seus predestinados. Somos pessoas úteis, importantes nesta sociedade.
Às vezes temos que perder nossa vida para encontrá-la. É preciso perdê-la para achá-la. Cheguei à igreja aos 21 anos, ou melhor, me trouxeram. E passaram anos comendo culto e serviços às quartas, terças, sextas, aqui, ali. E quando acordei, tinha 40 e poucos anos. Aí, pai, o que eu fiz foi estar na igreja. Perdi minha vida, mas uma voz me disse: você achou José Luiz. Tudo que se semeia, mesmo no sistema, Deus diz, você estava no sistema. Mas eu vi a intenção do seu coração e dei crédito a isso. Hello. Abba, Pai. Então não se ressinta por todas essas coisinhas que você perdeu, não as reclame ao Senhor. Eu poderia ter ido a uma festa, poderia ter feito isso, mas estava sempre metido na igreja perdendo tempo. Não, você não perdeu, você semeou. Hello. Deus tem coisas maravilhosas da parte dele para você, bem boas, e vai te recompensar. Onde vai alegrar sua vida, onde os pedidos do seu coração serão atendidos. Hello? Vamos ver o que diz. Hebreus 6:12. Olha, você sabe, o tempo que passei em silêncio aqui em Miami, 2 anos sem ver ninguém, mas dizia, eu digo que está. E viajava todas as semanas a Porto Rico, e os irmãos lá me perguntavam, pastor, como vai o ministério em Miami? E não havia nada muchacho. Veja, e eu chamando as coisas que não são como se fossem. E eu dizia, Deus, por favor, faça algo, porque sinto que estou perdendo tempo em Miami, viajando toda semana de avião, ia às sextas e voltava na segunda. E eu voltava e os irmãos me perguntavam, como está a obra em Miami? 2 anos aqui, metido numa casa, escondido lá. E aparentemente, na época, pensei que estava perdendo meu tempo. E eu confessava a palavra, eu dizia, eu digo Senhor, eu digo. E não acontecia nada, imagine. E olha o que estava por vir, o mundo. E se eu tivesse me desesperado? Se eu tivesse chegado a dizer, estou perdendo tempo, vou para Porto Rico e quando for você me ligaria lá. Mas as instruções eram, vá para Miami e eu te mostrarei lá. O problema foi que ele disse, eu te mostrarei e leva 2 anos, 2 minutos, 2 dias. E então, o teu fator tempo é diferente do fator tempo dele. 2 anos, porque a mente carnal, alguém diz, Deus meu, mas estou gastando o seu dinheiro. Imagine aquela igreja em San Juan, e eu viajando toda semana, gastando em passagens, me sentia culpado. Estou gastando o seu dinheiro, Senhor, se aqui em Miami não tenho nada. E era que Deus estava... Olhe, você sabe que a águia, às vezes, quando suas penas envelhecem e estão bem desgastadas e não consegue voar rápido, as arranca. Deus me disse, fique aí tranquilinho, quero ativar a paciência de Cristo em você, e começou a me tirar todas as penas. Ele me deixou sem penas e mesmo fazendo assim, não conseguia me levantar do chão como a águia. E o Senhor vinha e aplicava um cremezinho, você sabe, para que as penas voltassem a crescer. E quando vi que estavam saindo, disse, espere, por favor, um pouquinho mais. Um pouco mais. E quando aquele folhagem saiu, eu fiz assim e todas as nações entraram, viu? Às vezes a gente espera, mas a palavra corre a toda velocidade e ainda está correndo. Deus precisa lidar com nossas mentes. Você sabe que às vezes achamos que os outros pensam como nós e tratamos os outros pensando que pensam como você. Mas quem está ao seu lado pensa de forma diferente e está em outro mundo que você nem sabe onde está. E você o trata como se ele entendesse o que você entende e ele estivesse em um comprimento de onda diferente pensando em passarinhos e musaranhos. Esse é o problema que você tem que esperar para saber onde essa pessoa está com a cabecinha colocada. Você não nota que somos mundos diferentes aqui? Formado por tantas coisas que compõem uma mente. E às vezes você escuta ele dizer, abençoado, vivendo em vitória. Mas você não sabe nem onde ele está, onde você está. Ele diz, aqui firme, muchacho, como âncora da alma, não vou para trás nem para tomar impulso.
Ele lhe diz, daqui para o céu, e por enquanto, depois de 2 semanas, você o vê deslizando. Às vezes nos equivocamos com as pessoas. E então Deus está procurando se tornar íntimo de você. Ele procura uma forma, e se ele vê que você tem que ficar espremido aqui, ele te aperta porque ele quer ter intimidade, ele quer entrar para lidar com você, com suas emoções, ele quer o melhor. Ele não vai te enganar, mas quer que você se entregue. Você não pode dar menos a ele, não pode tratá-lo como trata os outros, não pode tratá-lo assim. Não é que você seja mais inteligente, você não pode chegar até ele com isso, porque ele as vê, então ele te coloca um anjo de confusão. Bem, vamos ao versículo 10. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que mostraram para o seu nome, tendo servido aos santos e ainda servindo-os. Mas desejamos que cada um de vocês mostre a mesma diligência até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, a fim de que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que herdam promessas pela fé e paciência. Herdam promessas. Versículo 13. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, não podendo jurar por outro maior, jurou por si mesmo. Veja, fala sobre confissão e em seguida fala sobre Abraão. Por que fala de Abraão? Por causa de Romanos capítulo 4. Vamos, Romanos capítulo 4. É por isso que ele fala de Abraão ali, olha. Capítulo 4. Versículo 17. Esta é uma receita para toda a igreja de Jesus Cristo, para as nações, para copiar isso para todas as nações. Isso é uma receita prática para que o crente esteja lá herdando todas as promessas e cuidando do seu corpo físico, que não se sujeita à lei de Deus. Isso te faz sentir vergonha, esse corpinho te humilha, entende? Se não o detiver a tempo, te machuca. Isso te machuca, mas pastor, e os anjos? Bom, os anjos estão aí, mas não ouvem a sua confissão. Mas Deus não vai cuidar de mim? Bem, Ele decidiu cuidar de você e fazer todo tipo de provisões para você. Mas Ele também disse, olha, não tenha preguiça nisso, porque se você for preguiçoso nisso, os anjos estão aí, mas você os tem de mãos cruzadas. Tem que haver um sacerdócio, tem que haver uma parte, esforcem-se na graça. E como você se esforça na graça? Confessando a palavra. Não pode esquecer disso, abençoado, porque Ele vai responder. Veja, sabe por que mencionou Abraão aí em Hebreus? Por este versículo 4, 17, como está escrito. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Chama as coisas que não são. Olha o que diz o versículo 23. Ele afirma que por essa razão a fé dele foi considerada como justiça. E não apenas a respeito dele foi escrito que isso lhe foi contado, mas também a nosso respeito, a quem será contado, ou seja, a todos nós que acreditamos naquele que ressuscitou os mortos, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, alguém pode dizer, sim, pastor, mas isso foi para Abraão, o pai da fé, mas não para nós, isso não se aplica aqui para este pacto. Diz para nós depois que Cristo ressuscitou. Isso também funciona da mesma maneira. É necessário confessar que chamar as coisas que não são como se fossem. Você não pode cansar de dizer, olha, enfermidade em nome de Jesus Cristo, falei com você mês passado e agora te lembro, mas você tem que me liberar. Prosperidade, eu preciso de você na minha vida, eu não quero esta pobreza, eu não quero essa maldição. Debilidade carnal, se submeta a este pacto. Você precisa falar, eu chamo as coisas que não são como se fossem. Você não pode se cansar disso, você não se cansa de comer. Você come todo dia, e dorme todos os dias e se banha todos os dias. E respira todos os dias. Então você tem que confessar todos os dias.
Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Hello! Por que estão tão sérios? Por que não estão fazendo? Parece que há descuido no povo. A mandíbula está preguiçosa. É necessário colocar WT forte, colocar um pouco de óleo para que funcione. Abençoado, todos nós passamos pelo mesmo. Todos sofremos as mesmas situações, porque todos estamos vestidos pela mesma humilhação. Estamos todos vestidos de barro. E eu, neste dia, nesta noite, te exorto você a falar a palavra. Que você chegue em casa confessando a palavra. Se vir as crianças dormindo, diga: abençoado, eu te declaro livre. A sua esposa também diga: te declaro abençoada. Em nome de Jesus Cristo. No seu trabalho, seu talão de cheques aí, falando a palavra em todo o tempo. Confessando a palavra. Esses abençoados que estão meio adormecidos, que dizem: você sabe que eu estou seguro na graça, estou muito débil, porque você sabe que precisamos ser débil, não é? Somos débeis porque a carne é débil. E entra um espírito desses de conformismo, não é? Porque você sabe que a carne não serve. E é preciso entender que todos falhamos. Você já viu essas pessoas que sempre estão com isso? Você sabe que é preciso ter misericórdia. Não, você não pode me conhecer pela carne, porque aqui não nos conhecemos segundo a carne. Ei, o que você está protegendo? O que está acontecendo com você? Retire essa nota musical da boca. Às vezes esses espíritos entram em nós. O Senhor sabe que isso é débil. O Senhor sabe que, bem, por isso Ele disse: eu suportarei, eu levarei. Você sabe, Ele precisa nos cobrir porque foi Ele quem nos vestiu com isso. Mas então você esquece que Ele te deu um pacto para te defender contra isso. Então quando você vê alguém defendendo a debilidade, e quando você fala sobre isso, a pessoa diz: ah, não seja legalista. Não, como assim legalista? Não é legalismo. Você precisa confessar. Hello. Tem que confessar a palavra. Hello, diga, é preciso confessar a palavra. Diga que a palavra é a força do seu poder. Fortalecidos com todo o poder, com toda a palavra. Eu digo que sou forte, digo que sou dono de mim, digo que tenho domínio próprio, digo que venço, digo que estou saudável. Sagrado. Pastor, por que você fala assim? Porque eu já vivi isso. Não falo de nada que não tenha me ocorrido. Ah, você também é culpável? Pois claro, eu sou o exemplo. Eu sou aquele que mais leva todas as varas caem sobre mim. Eu gosto de tudo. E eu pergunto: o que está acontecendo? Bem, olhe, fulano de tal, você deveria ficar de olho nele. Olha, ele está ali, aquele que está dormindo. Tem esse que está dizendo isso. Ele está pedindo, diz: precisam me proteger, cobrindo-me. O quê? Confesse a palavra. Não me conheçam em carne. Não, confesse a palavra. Aqui não estou dizendo que o apóstolo não falha. Não. Eu falo assim porque eu padeço. Igual a Paulo. O que Cristo não sofreu, Ele sofreu pela igreja. Eu sofro pela igreja. E quando essas coisas caem sobre mim assim, Deus meu, o que está acontecendo? Não. A igreja está passando por isso. Veja, as nações estão precisando deste conselho. Eles engoliram a graça, eles engoliram a oposição, eles estão em repouso, eles estão numa rede ali tomando um pouco de ar. Muchacho, nada me separará do amor do Senhor, nada me separa. Esqueça, porque estou abençoado com todas as bênçãos. E a carne está lá, olha, espreitando como um leão. E então de repente você fica meio sonolento porque nós dormimos. E então não podemos ser preguiçosos, é preciso pegar a batuta na mão e na boca, olha, abrir a boca e começar a dizer: isso não é assim, vou vencer, sou mais que vencedor, estou levando isso. Isso é uma mensagem de reinado e de sacerdócio.
reinado, de reinar em vida. Há muitos crentes que não estão reinando, e são crentes e estão abençoados. Mas não estão reinando, porque estão negligentes. Veja o que diz Hebreus 2 e terminamos. Bem, se lermos o verso anterior, que é o 14, ele diz porque não devemos ser preguiçosos. O versículo 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O 1,14, Hebreus 1,14, não são todos? Falando dos anjos, os que não tomaram corpo, os anjos que estão nos ares. Diz, ouça abençoado, não são todos esses espíritos enviados para quê? Diga, serviço. Eles devem me servir. Qual é a condição? A confissão. Eles estão dispostos a servir porque foram chamados para isso. Diz, não são todos espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que serão herdeiros da salvação? Então o versículo 15, que é o primeiro do capítulo 2. Hello! Sim, porque o 2 foi colocado pelo impressor. Você pode se confundir ao ver o que está tentando te dizer. O verso 15 diz, portanto, falando do versículo 14, diz, portanto, porque essa carta não terminou. Diz, portanto, como isso é assim, como esses anjos querem te servir, querem te prosperar, querem manifestar em sua vida milagres, prodígios. Portanto, é necessário que com mais diligência prestemos atenção às coisas que ouvimos. Não seja o quê? Que nos percamos. Não está falando aqui de perdição. Isso é andar em uma casca de banana o tempo todo. Deslizando, escorregando. Veja, há crentes que eles sempre estão escorregando. Você pergunta a eles, como você está, irmão? Ah, não sei, estou mal. Mas ei, como você está? Não sei, olha, está indo mal. E como está aquilo? Não sei, parece que Deus não me ouve. E eles estão sempre escorregando. Você os vê sempre que vão viajar. Eles passam ao seu lado, deslizando. E você nunca vê neles coragem, não vê segurança. Dá pena deles. Além disso, às vezes você não se atreve a falar a verdade, pois pode ofendê-lo, já que é sensível. Ele se ofende e sai do ministério. É ótimo quando você pode falar. Veja, abençoado, deixe isso e enfrente isso. E o homem ou a mulher reagem. Mas há pessoas que são sensíveis, que se você diz algo, se ofendem por nada. Você não pode tocar em uma feridinha porque isso os incomoda. Diz o versículo 2, porque se a palavra dita pelos anjos foi firme, falando da lei, a palavra dita por meio dos anjos. A Moisés, a lei foi dada por meio de anjos, porque Deus não ia dar aquilo. Deus criou isso no departamento do mal ali, e ele lhe disse, olha, procura tudo o que vai ser acrescentado e traze-o a Moisés, porque eu não quero saber dessa lei, isso condena. Então você faz esse trabalho, não é graça. Com graça ele levou Paulo ao paraíso e explicou-lhe, isso é coisa minha. Este é o meu coração, não anjos, não quero anjos aqui. Anjos, aqui sou eu que dou a graça. Mas veja o que diz, porque se a palavra dita pelos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma salvação tão grande? A qual, tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada por aqueles que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com os anjos, com sinais, prodígios, diversos milagres e distribuições do Espírito Santo conforme sua vontade. E depois veja o que diz, porque no verso 5, porque não sujeitou os anjos ao mundo vindouro do qual estamos falando. Porque todo esse tema é sobre anjos. O livro de Hebreus fala sobre anjos, anjos, anjos. Capítulo 1, anjos. Capítulo 2, anjos. Capítulo 3, anjos. Tudo é sobre anjos, anjos, anjos. Este é um livro sobre anjos, o livro de Hebreus. E quando você lê-lo, deve pensar em anjos. Hello, anjos! Mas se você descuida, veja, e como você descuida a salvação? Quando não confessa a palavra. Veja, quando você chega em casa e começa a lavar os pratos, e você começa a pensar, não está confessando, mas pensando, é aí que a carne atua na meditação. Hello!
Alguns dizem que se deve meditar na palavra. Não, meditar era para o antigo pacto, onde Davi sempre estava atribulado e vazio. No antigo pacto, os salmos dizem: meditarei em tua palavra dia e noite. Minha alma tem sede de ti, estou vazio, estou angustiado, pareço um verme. Esses são os que meditam. Essa coisa de meditar, de meditação transcendental, tudo isso é lixo. Não se deve estar meditando se você está preso à carne. Meditação é raciocinar com a carne. Aqui se fala da confissão, que é uma edição que se ouve. Cri, por isso falei. Pastor, é que eu não me atrevo. Você não se atreve, mas se atreve a viver angustiado. Eu me atrevo a isso. Eu me atrevo a descuidar minha salvação todos os dias, mas a falar não. E se o vizinho me vê, e se me vê no carro dizendo que isso é assim? Anjos, glória a Deus. Ei, o que está acontecendo? Você está ficando louco. Não, louco é você. O que Deus disse que você é abençoado. O que Deus disse que você está alegre. O que Deus disse que você tem o fruto do Espírito. O que Deus disse que você está em saúde. O que Deus disse que tudo está bem. Você acha que isso vai ser dito a você? Qual é a condição? Qual é a condição? Coloque um pé de amigo na sua confissão. Lembra disso? Não deixe a confissão cair. Mantenha-se dizendo: você diz e eu creio. Você diz, eu acredito. Confesse a palavra, não cochile. Porque haverá pessoas que dirão que essa gente do ministério acredita que só por falar vão violar o decreto de Deus. Se Deus já disse que está atribulado. Não, Deus não disse que você está atribulado, disse que já está abençoado. Não, mas essa gente acredita que com sua confissão vão desafiar o que Deus decretou. E acham que tem Deus agarrado por um braço. E eles acreditam que porque falam e falam e falam, Deus é obrigado a fazer o que quiserem. Não, não é isso que eles querem. É o que Deus disse que você é. Te chamarão de fanático. Quando seu marido chegar, veja um cartaz que diz: digo que você está abençoado, meu amor. Digo que você me traz flores de vez em quando, mesmo que seja. Digo que você me trata bem e que me considera contra. E depois o marido aprende e coloca seus cartazes. Digo que você cozinha a tempo. Digo que você lava bem a roupa. Digo que você se veste bem e linda para quando eu chegar. Digo que sou dono de uma propriedade. Digo que não alugo mais. Digo que meu carro é melhor. Digo que recebo essas coisas. Que eu desejo que não são más, mas boas, que me fazem parecer bem. Digo que um daqueles anjos poderosos me desidrata à noite e tira toda aquela gordura de comer todo aquele arroz. Que fácil é assim, não é? Tem que comer menos arroz, tem que comer menos feijão, tem que comer menos pão. E você tem que fazer isso, quer saber? Tem que ser feito. Porque você não pode confessar e... Hello, digo que estou perdendo peso. Em todo momento e a qualquer hora... Coloque um vigilante na minha boca. Um policial deve estar armado ali para... Escute o conselho. Ai, pai, o que é isso? O conselho para as nações, para todas as igrejas é a palavra do seu poder.
Deus não vai te falhar, Deus não vai te mentir. Deus não, se você confessar a palavra certa, boa atitude. Palavra escrita não são palavras que você quer, é a palavra escrita. Sua saúde, seu bem-estar. Deus não falhará e enviará anjos. E enviará anjos para supervisionar. Desculpe, ele enviará anjos para supervisionar sua confissão. Veja se há orgulho, veja o que está procurando. E os anjos estão ali observando. Veja, eles estão perto de você porque foram enviados para servir. Foram enviados e já chegaram. E estão pertinho de você, anjos poderosos. Anjos bem perto de você. Esses anjos estão atentos. Às vezes você pensa que estão longe, mas estão aí. E o que buscam é proceder, atitude e sinceridade. Diga, anjos estão comigo. Em meu quarto há um anjo. Meu anjo. Está o anjo do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Há anjos atentos ali. E este ministério existe para trazer convicção à sua vida de que isso é real. Que eles estão atentos a você. Mas declare a confissão. Confirme-a porque não vão falhar. É assim. Diga a palavra do seu poder. A palavra do seu poder. Diga a palavra do seu poder. A palavra da sua força. A força do Senhor é a sua palavra. É seu poder e sua força. E não vai falhar.